Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Natureza e Plantas em Foco. No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo das samambaias. Quem diria que essas plantas tão comuns em nossos jardins e casas escondem segredos surpreendentes? Pois é! No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 fatos inusitados sobre as samambaias que você provavelmente nunca imaginou. De mistérios antigos a descobertas científicas recentes, prepare-se para se surpreender. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos descobrir tudo sobre essas maravilhas da natureza. Antes de começar a contar os segredos, vamos entender um pouquinho sobre o que são as samambaias. As samambaias são plantas avermelhas, o que significa que elas não produzem sementes como a maioria das plantas que conhecemos. Em vez disso, elas se reproduzem por esporos, pequenas partículas que podem ser encontradas na parte de baixo das folhas. Esses esporos se espalham pelo vento, e ao caírem em um ambiente favorável, crescem e se transformam em novas plantas. Acredite ou não, as samambaias são plantas muito antigas, com registros que datam de mais de 360 milhões de anos. Isso significa que elas já estavam por aqui na era dos dinossauros. Elas fazem parte de um grupo de plantas chamadas pteridófitas, que inclui várias outras espécies além das samambaias, como as avencas, por exemplo. Começando com um fato super interessante. As samambaias são verdadeiras relíquias da natureza. Elas surgiram no período Devoniano, uma era geológica que aconteceu há mais de 360 milhões de anos. Isso significa que as samambaias já estavam aqui muito antes dos dinossauros. Essas plantas já habitaram a Terra quando os continentes ainda estavam se formando e quando a vida vegetal estava dando seus primeiros passos para colonizar a terra firme. Imagine só, elas viram a evolução do planeta acontecendo. Aliás, você sabia que muitas samambaias modernas ainda possuem características de suas ancestrais? Por exemplo, a maneira como elas se reproduzem por esporos é a mesma que as plantas pré-históricas usavam. Isso faz com que as samambaias sejam consideradas fósseis vivos. Você sabia que as samambaias podem ser encontradas em praticamente todos os cantos do mundo? Isso mesmo! Elas são plantas extremamente adaptáveis, capazes de crescer em ambientes tropicais, subtropicais e até temperados. Se você já foi a uma floresta tropical, provavelmente já encontrou várias delas penduradas em árvores ou cobertas por folhas grandes e exuberantes. Mas as samambaias não se limitam a climas quentes. Algumas espécies conseguem sobreviver em lugares mais secos, como o deserto de Atacama, no Chile, e até em regiões mais frias, como as florestas temperadas da Europa e América do Norte. Isso se deve à sua incrível capacidade de adaptar-se às condições do ambiente. Agora, um dado que você vai adorar. As samambaias são plantas purificadoras de ar super eficientes. Elas têm a capacidade de absorver toxinas do ambiente, como formaldeído e benzina, que são comuns em ambientes fechados. Isso é incrível, especialmente se você tiver plantas dentro de casa. Estudos mostraram que as samambaias são uma das melhores opções para melhorar a qualidade do ar em espaços internos, principalmente em ambientes urbanos, onde a poluição pode ser um problema. Colocar uma samambaia perto de uma janela ou em um local com boa luz indireta pode ajudar a manter o ambiente mais saudável. E o melhor de tudo, elas são fáceis de cuidar. Só precisam de umidade, boa iluminação e um pouco de paciência. Você sabia que as samambaias têm a capacidade de criar o próprio microclima ao seu redor? Isso acontece porque elas liberam vapor d'água durante o processo de transpiração, criando um ambiente mais úmido em sua área imediata. Esse efeito é muito útil, principalmente em ambientes mais secos, como as regiões desérticas. Esse truque de criar um ambiente mais úmido é a razão pela qual as samambaias se adaptam tão bem em florestas tropicais, onde a umidade é alta. Então, se você tem uma samambaia em casa e percebe que o ambiente ao redor dela fica mais fresquinho e úmido, pode agradecer à sua planta favorita por isso. Aqui vai outro fato bem interessante. As samambaias vêm em uma variedade impressionante de formas e tamanhos. Algumas samambaias podem ser gigantes, com folhas que chegam a medir 2 metros de comprimento, como a famosa samambaia tree. Já outras espécies são bem mais compactas, perfeitas para pequenos jardins ou vasos de interior.
Além disso, as folhas das samambaias podem variar bastante em sua estrutura. Algumas têm folhas finas e delicadas, enquanto outras possuem folhas grandes e robustas. Isso acontece porque existem mais de 10.000 espécies de samambaias espalhadas pelo mundo, e cada uma delas se adapta de uma maneira única ao seu ambiente. Agora, vamos falar sobre a reprodução das samambaias. Diferente das plantas com flores, as samambaias não produzem sementes. Em vez disso, elas se reproduzem através de esporos que ficam na parte inferior de suas folhas. Esses esporos são liberados para o ar e, se pousarem em um ambiente úmido e adequado, começam a crescer em uma nova planta. Esse ciclo de reprodução é chamado de ciclo de vida alternado, o que significa que ele passa por duas fases, uma fase onde as esporas crescem e formam pequenas plantas chamadas gametófitos, e outra fase onde essas plantas geram os esporos novamente. Esse ciclo é bem complexo e fascinante, mostrando a adaptação das samambaias a diferentes condições ambientais. Agora, vou dar algumas dicas de cuidados para você que quer ter uma samambaia saudável na sua casa. Primeiramente, a samambaia adora umidade, então, se o clima da sua região for muito seco, vale a pena borrifar água sobre suas folhas ou até colocar a planta em um prato com pedras e água, criando um ambiente mais úmido ao redor dela. Além disso, é importante não deixar o solo muito seco. As samambaias gostam de solo levemente úmido, mas não encharcado. Quanto à luz, elas preferem luz indireta. Evite deixar a samambaia sob luz direta do sol, pois isso pode queimar suas folhas. E aí, gostou dos segredos que as samambaias guardam? Essas plantas são muito mais do que simples adições ao jardim ou à decoração da casa. Elas têm um papel importante no meio ambiente, purificando o ar, criando microclimas e carregando segredos antigos que remontam aos primeiros dias da Terra. Se você tiver alguma samambaia em casa, pode ter certeza de que ela tem muito a ensinar. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também adoram plantas. Deixe nos comentários a sua experiência com as samambaias ou se você tem alguma curiosidade a mais sobre elas. Até o próximo vídeo.